Então, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que retrata a história da Babilônia, pelos fatos descritos no próprio livro. É um livro de aproximadamente aí 8.000 anos atrás. Tem alguns trechos, né, que ele passa entre 5 e 8.000 anos atrás, os fatos decorridos. Hoje a Babilônia já nem existe. No final do livro tem um capítulo super legal que fala sobre isso, mas a Babilônia hoje encontra-se em ruínas. E alguns historiadores estão lá procurando fatos, procurando as famosas tabuinhas de argila que contam a história da Babilônia. E foi muito legal, turma, também, ainda como a título de introdução, o livro descreve que a Babilônia foi quem criou esse padrão ouro, porque até então as coisas eram trocadas. Sei lá, alguém queria um tipo de coisa e trocava por outro. Alguém produzia arroz, ia lá e trocava com quem produzia carne. Eram coisas desse tipo. E lá ainda eles implantaram essa questão, esse padrão ouro, prata e bronze, né? E aí foram criando as moedas e meio que deram origem a esse ponto da história, onde as pessoas começaram a transformar as coisas que elas queriam comprar em moeda. Muito legal também, pessoal, ainda a título de introdução, eu fiz uma comparação, o próprio livro fala disso, e eu tenho uma aula sobre esse assunto, mas é pensar que a Babilônia não reunia as condições necessárias para ser considerado como o povo mais próspero do mundo naquela época. A Babilônia ficou conhecida naquela época como o país, né, o povo mais rico daqueles tempos. E aí a gente olha, né, não tinha saída para o mar, tinha uma população que não era tão grande, era pequena. Eu fiz um estudo, e aí só para a gente finalizar essa parte de introdução, que comparava dois países, né, o país A com o país B, onde o país A não tinha saída para o mar, o país A falava 4 idiomas diferentes, tinha uma população pequenininha e tinha um solo que não dava nada, né? E o país B, ao contrário, ele tinha várias saídas para o mar, grande população, falava apenas um idioma e o solo era extremamente fértil. Então vejam, o país A tinha tudo para dar errado e o país B tinha tudo para dar certo. E aí muita gente acha que eu estou falando do Brasil quando eu faço essa aula, mas não. A gente está comparando o país A, Suíça, e o país B, Argentina. Então vejam que não é porque um país reúne todas as condições que necessariamente ele vai dar certo. Mais importante que um país ter condições, ter saída para o mar, ter solo fértil, é a mentalidade do seu povo. E por que eu estou dizendo isso? Fica muito claro aqui no Homem Mais Rico da Babilônia que mesmo na época a Babilônia não reunindo todas essas condições, todas essas riquezas naturais, a mentalidade do povo fez a Babilônia um país grande, fez um país próspero. Então, mais importante que as condições são significativamente, né, a mentalidade do povo. Eu vejo muita gente falar no Japão, por exemplo, mas eu acredito que se você tirar o brasileiro do Brasil e transferir para o Japão e retirar o japonês do Japão e transferir para o Brasil, rapidamente o Japão vira o Brasil e o Brasil vira o Japão, porque a mentalidade do povo é muito forte. Mas que bom que nós estamos aqui, que bom que nós estamos dispostos aqui a mudar isso e adquirindo conhecimento para que a gente possa evoluir. Então vamos lá, turma. Eu estou atento aos comentários de vocês aqui. Fiquem à vontade para comentar. Tendo comentários relevantes aqui, eu coloco na tela para vocês participarem dessa discussão. Já no prefácio, esse livro ele traz muitos segredos, né, de prosperidade. Então ele diz aqui: nossa jornada como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos. Justamente o que eu dizia agora há pouco, né? Não adianta um país rico em termos naturais, não adianta um país privilegiado de população e saídas para o mar, se a mentalidade do povo não for uma mentalidade próspera. A gente pode olhar aqui pelo Brasil, um país riquíssimo em termos de recursos naturais, um país com várias saídas para o mar, um país com densidade populacional excelente, mas que acaba não tendo a prosperidade devida por conta da mentalidade do seu povo. A Babilônia, naquela época, como eu disse, era considerado o povo mais rico da sua época, e aí começam vários grandes insights, né,
sobre dinheiro e insights que já duram mais de 8.000 anos. Quando eu leio o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, eu olho e entendo que aquilo que valia 8.000 anos atrás ainda vale hoje em dia. Eu sei que muita gente fica aí ditando regras sobre prosperidade, sobre dinheiro, mas há 8.000 anos atrás já podia se identificar essas regras, e é impressionante como essas regras de 8.000 anos ainda valem hoje em dia. Parece que foram escritas hoje. Então aqui, né, o dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso terreno. Eu sei que muita gente vai dizer que o dinheiro não é tudo, de fato não é, mas é uma medida de prosperidade. Óbvio que eu estou dizendo aqui que as pessoas fizeram de forma lícita, tá? Eu não estou considerando aqueles que conseguem dinheiro ou conseguem algum avanço de forma ilícita. Mas o dinheiro ele é um meio de avaliação para mim e para todos vocês. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a Terra pode oferecer, também considero como verdade. Só lembrando que eu gosto muito de citar a Bíblia quando estou falando sobre algo, até porque as coisas que eu vejo aqui no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, facilmente nós encontraríamos na Bíblia. Então, o que está escrito na Bíblia é que o amor ao dinheiro é pecado, mas usar o dinheiro, escravizar o dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro, sim, é pecado. Aquele que coloca o dinheiro à frente das outras coisas, pela Bíblia está pecando. Mas usufruir do dinheiro, usar o dinheiro como energia, usar o dinheiro como ferramenta de vida, na minha concepção e na concepção da Bíblia, estão completamente corretos. Então, sim, o dinheiro torna possível que a gente usufrua das melhores coisas dessa terra. Exatamente. Ter dinheiro, sim. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. Então, de novo, aqui no prefácio do livro, existem leis para o dinheiro, existem leis para ganhar o dinheiro, que valiam há 8.000 anos e valem hoje. O dinheiro hoje é governado pelas mesmas leis que controlavam quando, aquele 16.000 anos, os homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Como eu disse, o livro ele vai decorrer aí entre 6 e 8.000 anos. Mas já o prefácio fala de coisas muito legais. Mas vamos lá, capítulo 1. O homem que desejava ouro. Aqui ele se passa numa história de Bansir, o fabricante de carruagem da Babilônia. Um belo dia ele estava triste, desanimado, já quase sem comida na sua casa. E aí ele vem ao encontro dele um amigo chamado Kobe, o músico, que tinha um instrumento principal de lira. Ele era amigo de Bansir, e ao vê-lo sentado, ele para pedir dinheiro emprestado, porque ele diz o seguinte: já que Bansir, que é meu amigo, está ali sentado, descansando, provavelmente ele está com um bolso cheio de moedas. Então ele para lá para dizer, ele deve ter dinheiro. E aí ele para e pede 2 ciclos emprestados. Bansir conta que sonhou que era muito rico e que não precisava se preocupar com dinheiro, mas que quando acordou se deparou com a realidade. Então os dois foram conversando e Bansir falou para Kobe naquele momento: eu não tenho dinheiro nenhum. Pelo contrário, eu estou num momento de extrema dificuldade e de extremo desânimo. Então os dois ficaram ali conversando muito tempo. Depois de muita conversa, eles se lembraram de um amigo, que era Arcade. Então vejam, Bansir é o fabricante de carruagens, Kobe, amigo de Bansir, era o músico. Então eles ficaram horas discutindo sobre por que eles não alcançavam a prosperidade. Porque a prosperidade não havia chego até eles. E aí eles se lembraram de Arcade. Depois de muita conversa, se lembraram de um amigo que havia estudado com eles na mesma escola. E Arcade era conhecido como o homem mais rico da Babilônia. Até o rei se consultava com Arcade quando o assunto era dinheiro. E nesse momento eles pensaram: espera aí, se ele estudou com a gente, se ele passou pelas mesmas coisas, ele não vinha de família rica assim como nós, como é que ele conquistou tanta prosperidade? E aqui a gente inicia o capítulo 2, que aí sim, o capítulo 2 é o homem mais rico da Babilônia. Então Arcade era conhecido como o homem mais rico da Babilônia, e Kobe e Bansir começaram a questionar sua riqueza. Como ele conquistou? Como ele havia conquistado? E aí começa, através deles, um questionamento que seria de injustiça. Tem até um trecho aqui que eu separei, ó,
na página 23, onde eles começam a dizer que Arcade teria conquistado toda essa riqueza porque o mundo é injusto. E aí, turma, para a gente fazer um paralelo, né? É o que eu vejo atualmente as pessoas fazerem. Sempre que vem alguém que prosperou um pouco mais, as pessoas começam a falar de injustiça, as pessoas começam a recriminar as pessoas que prosperaram. E aí eu posso dizer para vocês com tranquilidade: aqueles que condenam a prosperidade, aqueles que condenam o dinheiro ainda como ferramenta, como energia, dificilmente vão acessá-los. Existe sim pessoas que prosperaram através de injustiças, mas também existem muitas pessoas que prosperaram através de esforço, através de dedicação, através de seguir aqui as leis que foram passadas do ouro, né? Porque aquelas leis de 8.000 anos atrás, elas valem tranquilamente ainda para hoje. Então, quando eles começam a dizer que foi sorte, que é injusto, a Arcade rapidamente protesta. Vocês não conseguiram aprender sobre as leis da riqueza. Então ele diz: não é porque eu aprendi sobre as leis da riqueza que o mundo é injusto. Não é porque eu segui as leis do ouro que o mundo é injusto. E aí Arcade começa a contar sua história para eles, ali naquele grupo, que, salvo engano, tinha até mais gente que os dois amigos, né? Bansir e Kobe, para mostrar para eles que não havia somente sorte. Eu diria que a sorte existe e ela encontra as pessoas que estão a procurando. Esse é um dos grandes insights do livro. Mas aí Arcade começa a contar que ainda jovem, ele observava tudo à sua volta e via, ele já reparava naquela época que a riqueza potencializava a felicidade. E dizia: a riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas podem se tornar possíveis. E pode embelezar sua casa com móveis refinados. Pode viajar pelos mares distantes. E esse outro, e ouro, pode mandar construir templos magníficos. É possível, enfim, fazer todas as coisas e muitas outras. Tem um trecho do livro que vai falar só sobre sorte, né? Naquela época, eles não eram cristãos ainda, o cristianismo ainda nem existia, mas tem um trecho do livro, uma grande discussão só sobre sorte, que diz que a sorte costuma acompanhar os homens, né, que têm disciplina, acompanhar os homens que acreditam naquilo que estão construindo. Então, na época, Arcade, observando tudo isso, ele declarou a si mesmo: eu vou encontrar esse caminho. Ele declarou, ele reivindicava já naquela época a parte dele de toda essa prosperidade. Isso ainda sem prosperidade nenhuma. E aí, turma, aqui eu faço uma reflexão muito legal. A prosperidade e o dinheiro, para a maioria das pessoas, ela começa no bolso. Isso não é verdade. Nesse momento aqui, ó, ainda sem prosperidade, ainda sem notoriedade, só observando aquilo, Arcade declarou para si mesmo que reivindicaria a sua parte em toda essa prosperidade. Então, a riqueza, a prosperidade, elas não começam no bolso, elas começam na nossa cabeça. Principalmente quando a gente acredita nessa prosperidade. Óbvio que não é só crer, precisa de ação. Mas vejam, Arcade era filho de uma família humilde e ele decidiu naquele momento investigar como alguém consegue acumular riqueza. Arcade era um escriba na sala de registro. E aí que entra a figura de Algamish, que era um homem muito próspero, que era o homem que emprestava dinheiro. Algamish foi para Arcade um mentor, talvez o grande mentor desse livro, porque ele ajudou Arcade a entender as regras da prosperidade, as regras do dinheiro, e transformou Arcade não só no homem próspero, mas num grande mentor da sua geração. Mas o grande mentor de Arcade foi Algamish. Então, um dia, Algamish, o homem que emprestava dinheiro, ele veio até a administração da cidade, que era onde Arcade trabalhava, e solicitou uma cópia da nona lei. E ele disse: se me entregar no prazo as cópias, pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. Aqui dá para ver, né, que tudo era pago através de moedas já naquela época. As moedas de cobre com menor valor, a de prata com valor um pouquinho maior e as de ouro tendo maior valor. E Arcade trabalhou arduamente no texto da lei, mas era muito grande. E quando Algamish voltou, ele não tinha terminado a transcrição ainda. Na época, Algamish ficou muito bravo. Mas Arcade, sabendo que Algamish era o emprestador de dinheiro, propôs um acordo entre os dois. Eu vou passar a próxima noite inteirinha
entalhando essas tabuinhas e escrevendo a lei. Quando o sol nascer, eu te entrego o serviço. Mas aí você me conta também como eu posso ficar rico. Ou seja, eu vou passar a noite toda trabalhando, mas você vai me contar as leis que regem a prosperidade, as leis que regem esse ganho de dinheiro, essa acumulação de patrimônio. E Arcade cumpriu, né, a sua parte do acordo. E no dia seguinte, quando foi entregar as tabuinhas com a transcrição da nona lei pedida por Algamish, ele cobrou de Algamish dizendo: agora você vai fazer sua parte. Eu quero que você me conte como é que eu posso prosperar, como é que eu posso enriquecer. E Algamish começa, né? Eu achei o caminho da riqueza quando decidi que conservar comigo uma parte de tudo que ganhasse, e assim você também fará. Arcade, mas tudo que ganho não vem para o meu bolso? Algamish disse: isso é falso. Existem gastos essenciais. Você não tem controle sobre tudo que ganha. E aqui é mais um trecho que me traz um insight muito poderoso. Eu já ensinei algumas pessoas a calcularem o valor da própria hora. E é muito normal que as pessoas peguem o que ganha e dividam por 220, né, que é um padrão da contabilidade, 220 horas entre trabalho e descanso, e entendam que encontraram o valor da hora trabalhada. Elas não entendem que elas não têm controle ou poder sobre tudo que elas ganham. Até porque existem os gastos essenciais, que elas não conseguem escapar. A pessoa pode se alimentar com coisas mais básicas, mas deixar de se alimentar é impossível. A pessoa pode comprar roupas mais em conta, mais simples, mas não consegue deixar de se vestir. Então, quando você pega aquilo que você ganha, é necessário que você desconte todos os seus gastos essenciais para que você chegue de fato no valor que você gerencia sobre a sua hora. Você não consegue gerenciar tudo. Eu até faço uma brincadeira, você consegue até fazer um pequeno jejum, mas não consegue ficar um mês ou dois em jejum para economizar em gastos essenciais. Então, sempre que você vai fazer algo, é necessário que você saiba o valor da sua hora, que é tudo aquilo que você ganha, menos os seus gastos essenciais, aí sim, dividido pelo número de horas trabalhadas. E aí, quando você vai tomar uma decisão de compra, você tem que pensar nessas horas. Muitas vezes você não está comprando um celular. A regra não é dinheiro. A regra é que você vai ter que trabalhar 200, 400, dependendo do valor da sua hora, 1.000 horas pagando esse telefone celular novo. Então você não tem controle sobre tudo que você ganha, porque você é obrigado a sobreviver, mesmo que você possa enxugar um pouquinho esses gastos. Mas você não consegue zerar gastos com alimentação. E aí vem um insight, talvez o mais pesado aqui desse livro, o que me chamou mais atenção. Quando Algamish pergunta para Arcade, ainda jovem, o que você tem para apresentar de tudo que você ganhou do mês passado? Aí Arcade diz, nada. E do último ano inteiro? O que você poupou? O que você guardou? E Arcade diz novamente, nada. Se o dinheiro veio todo para o meu bolso, eu usei todo o dinheiro que eu tinha. E aí Algamish fala para mim a passagem mais dura e que mais traz reflexão desse livro, onde ele diz: louco, você paga todo mundo menos a si mesmo. Idiota, está trabalhando para os outros. E aí, ponto final, ele diz: bem melhor que isso faz o escravo, que trabalha para o seu dono em troca de comida e roupa. Então, pense o seguinte: se a gente fosse perguntado hoje, do mês passado, o que você tem para apresentar? O que você guardou do mês passado? E dos últimos 12 meses? De tudo que você ganhou, quanto você poupou e quanto você transformou em novos negócios, em novas rendas? E aí a maioria, turma, vai dizer nada. Pelo contrário, a grande maioria gastou mais do que recebeu. E se você perguntar para eles, a maior parte da população no Brasil, além de não ter nada do mês passado guardado, não ter nada dos últimos 12 meses, ainda carregou um punhado de dívidas. E aí eu diria, louco, idiota, você paga todo mundo, mas esquece de você mesmo. Esquece de fazer um compromisso com você mesmo. Muito melhor do que isso, fazia antigamente os escravos, que trabalhavam em troca de comida e bebida. Então, não quero ofender ninguém, mas esses poderiam facilmente ser chamados de louco ou de idiota, assim como Algamish fez com Arcade naquela época.
É notório, pessoal, que não dá para gerar dinheiro sem dinheiro. Essa é uma regra básica do dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Dinheiro constrói mais dinheiro. É simples assim. Naquela época já era e hoje continua sendo. Para fazer dinheiro, precisa poupar dinheiro. E aí, Algamish diz para Arcade: cada moeda de ouro que você economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se você quiser se tornar rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância que você anseia. E aí dá para a gente fazer aqui um exemplo com vários investimentos. Quando a gente poupa uma parte do que a gente ganha e empreende, a gente está transformando essas moedas de ouro para que elas produzam moedas de bronze. E que essas moedas de bronze em conjunto constituam moedas de prata. E que um conjunto de moedas de prata constituam novos soldados. Então a gente pode pensar o dinheiro como soldados. Eu posso substituir uma moeda de ouro, por exemplo, por uma soma de 10 mil reais, de 100 mil reais. A cada 10 mil reais que você poupa e coloca para trabalhar em seu favor, vira um soldado. E cada 10 mil reais que virou um soldado, ele vai dar outros soldados. Vou dar um exemplo básico: fundos imobiliários. Uma classe de ativos que hoje rendem entre 0,8% e 1,1%, 1,2% ao mês, livre de imposto de renda. Então, a cada 10 mil reais colocados nessa classe de ativos, vão te render ali entre 80 e 120 reais, todos os meses. E isso seriam as chamadas moedas de bronze, que vão virar moedas de prata e que daqui a pouquinho viram novas moedas de ouro. Então, nós temos que encarar o dinheiro como soldados, que vão trabalhar a nosso favor. Posso falar de ações também, empresas que pagam dividendos. Quando eu compro, só dá para começar com 10 mil reais? Claro que não. Dá para começar com quanto você quiser. Hoje, com 5 reais, dá para comprar uma ação no mercado fracionário. Hoje, com 8 reais, dá para comprar um fundo imobiliário no mercado fracionário. Então, não tem desculpa que só dá para começar a investir com muito dinheiro. Isso é uma mentira contada de geração em geração. Para começar a investir, você precisa começar, mas não precisa de muito dinheiro. Vejam, a Arcade começou a poupar e depois de 12 meses, poupando 10% de tudo aquilo que ele ganhava, ele entregou para o oleiro para comprar joias e acabou perdendo tudo. Porque o oleiro, ao comprar joias, acabou comprando pedaço de vidro no lugar de joias. E aqui tem outro insight fantástico. A gente poupa, a gente guarda e aí a gente vai investir. Só que se eu invisto sem conhecimento no que eu estou fazendo, é grande chance de cometer grandes erros. Agora, tem um insight fantástico, na minha opinião, aqui. Se for para errar, todo mundo vai errar, tá? Fiquem tranquilos. Todo mundo vai errar. Mas que errem pequeno. Que o ideal seja errar pequeno. Quando você tiver um bom patrimônio, se você comete grandes erros, vão te levar a grandes problemas. Então, o ideal é errar no começo. Foi isso que aconteceu com o Arcade. Ele guardou os primeiros 1/10 em 12 meses, só que ele entregou para o oleiro, aquele que entende de barro, comprar joias. E foi aí o seu primeiro grande erro. Só que vejam, errar quando se tem pouco dinheiro, no longo prazo, não vai te trazer grandes problemas. Agora, se você deixa para errar quando tem muito dinheiro, você vai ter grandes problemas. Então, aqui eu considero que a Arcade errou pequeno. E aí, por mais 12 meses, ele guardou, de novo, religiosamente, e aí ele emprestou ao fazedor de escudos para comprar bronze. E aí sim, começou a obter bons lucros. Por quê? Aquele que fazia escudos tinha conhecimento sobre bronze. Aonde comprar, como comprar mais barato, por que comprar. E aí sim, o fazedor de escudos conseguiu pegar aquele dinheiro e trazer bons lucros. E aí Algamish voltando, né, que Algamish era o mentor de Arcade, ele pergunta, ainda aqui no capítulo 2, o que você tem feito com o dinheiro extra? E aí Arcade diz, eu fiz festas com mel, vinho e iguarias de primeira. Aí Algamish diz, você está comendo os filhos da sua economia. Como eles podem trabalhar para você? Algamish diz,
Primeiro reúna um exército de escravos dourados e só então poderá fazer banquetes ricos, sem sentir remorso. Então, o que o Gamish quis dizer? Porque Arcade começou a poupar e errou dando dinheiro para quem não tinha conhecimento sobre o negócio. Depois ele voltou a poupar e aí sim encontrou alguém que conhecia sobre o que estava fazendo para emprestar o dinheiro. Mas aí ele pegou todos os lucros do dinheiro e deu festa regada a mel e vinho. Na época, mel era muito valioso, vinho também era bem valioso. E aí, o que o mentor dele disse? Você está doido. Você está comendo os filhos da sua riqueza. Você está pegando todas essas moedas de bronze e de prata que são geradas, está devorando elas. Onde o correto era que você comprasse novos soldados, para que você tivesse uma renda cada vez maior. Posso falar da minha história como investidor. Eu estou há mais de 4 anos investindo, mas eu tenho 36 anos. Eu nunca utilizei os dividendos que eu recebi. Eu vou completar esse ano, provavelmente eu passe de 50 mil reais no acumulado de dividendos recebidos. E o que eu fiz? Como eu não vivo de renda passiva ainda, eu reinvesti toda essa grana, que é o que vai potencializar os meus ganhos no futuro. Esse ano, provavelmente, eu encosto em entre 18 e 20 mil reais no ano de renda passiva. Minha renda passiva está crescendo cerca de 25 a 30% ao ano. Se eu extrapolar isso para daqui 10 anos, eu teria 46, 47 anos. Provavelmente eu estarei recebendo de renda passiva, que não depende do meu trabalho, algo em torno de 120 a 150 mil reais, por conta dos aportes mensais e por conta de estar usando todo o dividendo que é gerado para comprar novos soldados. Agora, 150 mil reais, se a gente falar de 10 ao mês, dá 120, né? A gente está falando de uma renda aí de 13 mil reais. Para um jovem ainda de 46 anos. Então é isso que o Algamist estava ensinando aqui. Que quando a gente começa. Primeiro a gente poupa, depois a gente vai criando renda daquilo que a gente poupou. A gente vai criando novos soldados. E a gente tem que pegar esses soldados e transformá-los em mais soldados. Para que a gente possa ter tranquilidade em algum momento. E aí sim, se eu realizo esses banquetes e eles não têm grande relevância no meu orçamento, que aí os banquetes podem ser traduzidos em várias coisas. Pode ser um banquete, pode ser viagem, pode ser uma festa, mas eles já não causam tanto impacto, que a quantidade de moeda chegando é muito grande. Há mais prazer em ver aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedente do que poderia haver gastando. Cara, isso aqui, até meu irmão tá aqui comigo, né? O funcionário mais caro do Brasil, tá me ajudando aqui a fazer esse conteúdo. E um dia a gente falava o seguinte: quando a gente começa a poupar e vê aquele dinheiro crescendo, isso é muito prazeroso. Isso dá uma energia de poupar. Às vezes a pessoa não tem nada. Daqui a pouco passa um ano, ela tem 2 mil reais. Passa outro ano, ela tem 3, 4 mil reais. Daqui a pouco ela olha para a conta dela e tem 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais. Isso gera uma energia para poupar que é absurda. Assim como acontece com correr. O cara começa correndo 500 metros. Ontem eu corri 8,5 km pela primeira vez. Lógico que foi difícil, mas ao final uma sensação de prazer desproporcional. Porque eu já estou inscrito numa prova de 10 quilômetros. Mas eu nunca corri 10 quilômetros. Só que eu estou me preparando. Quando eu me inscrevo para uma prova de 10 quilômetros, automaticamente o meu cérebro começa a arranjar condições para que eu cumpra ela. Quando eu começo a guardar dinheiro, eu começo a ter prazer em poupar, que é algo fascinante. Porque eu vejo aquilo crescer. E quando eu começo a receber dividendos, quando eu começo a receber renda pela qual eu não preciso mais entregar nada, o prazer é imenso. Dividendos, né? Renda passiva geram dopamina no nosso cérebro. E poupar vejo como se preparar para novas possibilidades. Exatamente. Porque eu tinha um chefe que diz: bons negócios tem toda hora, o que acaba é o dinheiro. Então, quando você tem dinheiro, quando você poupou, novos negócios começam a aparecer, novas possibilidades começam a aparecer. E no fim das contas, né, aqui, a Arcade aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar.
e ele acabou sendo convidado para trabalhar com Algamish, para ser sócio e até participar do testamento. E aí a gente pode concluir, né? Sorte ou força de vontade? Ao final da conversa com os amigos, contando, né, toda essa história de Arcade, de o cara que trabalhava fazendo tabuinhas, até ser o homem mais rico da Babilônia, até ser sócio do mentor. Ou seja, você começa ouvindo uma pessoa, começa a colocar em prática aquilo que está sendo ensinado e depois vira sócio daquele cara. Porque Algamish falou para Arcade: os meus filhos não querem nada com nada. Os meus filhos só querem gastar. Então vou te levar, vou te dar essa oportunidade, né? Para que você trabalhe comigo, para que você faça parte do meu testamento. E aí foi nesse caminho que Arcade se tornou o homem mais rico da Babilônia. E ao final da conversa com os amigos, eu tiro outro insight. Alguns se mantiveram em silêncio, porque não compreenderam a história que Arcade estava contando. Outro grupo foi sarcástico. Quem aqui não está afim de começar a poupar, né? De iniciar essa poupança, de iniciar guardando esses recursos, e ter uma série de pessoas em volta rindo, sendo sarcásticos e dizendo: ah, cara, isso aí não vai dar em nada. Só que geralmente são esses sarcásticos, quando você prospera, vêm atrás da gente ou dizem: como é que você fez para chegar até aí? Como é que eu também posso chegar? Ou daqueles que no final da vida pensam: por que eu não comecei antes? Por que eu não investi antes? E um terceiro grupo, né, que estavam com os olhos brilhando, porque haviam entendido a mensagem. Aquela mensagem havia feito sentido para aquele grupo. Mas vejam, de todo mundo que estava ouvindo, é um pequeno grupo que sempre prospera. É um pequeno grupo que sempre vai adiante. Por exemplo, para esse encontro aqui, talvez eu tenha convidado aí umas 200 pessoas. A gente deve ter aqui agora, entre YouTube e Instagram, algo em torno de 10 pessoas. Ou seja, se a gente falar de 10%, seriam 30, 1% seriam 3. De 2 a 3% das pessoas que eu convidei estão aqui. E nem sei se todos esses vão chegar ao final desse bate-papo, ao final dessas horas aqui de conhecimento. Então fica claro para mim que a prosperidade está para todo mundo, mas que provavelmente 2 ou 3 ou no máximo 5% das pessoas vão adquirir esse conhecimento e vão prosperar através desse conhecimento. Isso não é só para hoje, pessoal. Isso é para tudo. Para quem trabalha no mercado financeiro, de 2 a 3% as pessoas prosperam. Para os engenheiros, de 2 a 3% são os que vão prosperar. Para os vendedores, é assim que acontece. Para os comerciantes, para os empresários, para os médicos, de 2 a 3% vão prosperar. É triste. Meu trabalho, meu propósito é aumentar esse percentual. É por isso que eu estou aqui. Inclusive, turma, para quem estiver gostando desse nosso encontro, aproveitando que a gente está aí no YouTube, aproveitem para se inscrever aqui no canal, para deixar o like nesse conteúdo que nós estamos produzindo e aproveitem também para compartilhar. Nós estamos aqui passando pelo segundo capítulo, indo para o terceiro. Vamos compartilhar com mais pessoas. Vamos ver quantas pessoas a gente consegue levar para esse caminho de prosperidade para que elas mudem de vida. E aqui, né, uma mensagem final desse capítulo, dessa mentoria entre Algamish e Arcade é: uma parte de todos os seus ganhos pertencem exclusivamente a você. E na minha concepção, o início da prosperidade vem aí, quando você tiver um compromisso de tudo que você ganhar, pagar-se primeiro. O que eu vejo hoje? A maioria das pessoas, elas pagam tudo primeiro para só depois se pagarem. Elas pagam tudo primeiro, todas as contas, elas gastam, elas se divertem e só depois é que elas se pagam. Ou seja, só com o que sobra. E aí fica claro para mim por que é que 2 ou 3% da população investe. A gente tem um país de 220 milhões de habitantes e 2 ou 3% da população investe. Agora, quando você olha para os sites de aposta, o Brasil está em primeiro lugar. Porque só investe ou só procura prosperar com aquilo que sobra. E ninguém, pessoal, vai prosperar com o resto do dinheiro. Ninguém vai prosperar com o que sobra. Para prosperar, precisa ter em mente que o primeiro a ser pago quando você recebe é você mesmo. Você não pode ficar por último. Então, tenham esse insight na cabeça de vocês. Quando vocês receberem,
a primeira pessoa que vocês devem pagar são vocês mesmos. E aqui a gente entra no capítulo 3, né? As 7 soluções para a falta de riqueza. Ainda, né, tendo Arcade como a pessoa principal desse capítulo, o rei mandou chamar Arcade para ensinar os homens da Babilônia como prosperar. O rei tinha feito muitas obras. Nessas obras foram distribuídas muitas moedas de ouro para que a população trabalhasse em prol dessas obras. Então foi um tempo de muita riqueza. Mas depois de muitas obras feitas, muito ouro distribuído, o povo se achava na pobreza, sem dinheiro. E aí o rei pensou: quem é que nós vamos chamar para ensinar o povo a prosperar, a ganhar dinheiro, a poupar e a multiplicar esse dinheiro? E aí as pessoas que rodeavam o rei disseram: olha, Arcade é o homem mais rico da Babilônia. Ele é o homem mais próspero aqui da nossa região. Então o rei mandou chamá-lo para que ele, eu até chamei aqui, né, nas anotações que eu fiz, de mentoria, porque o rei organizou uma mentoria para que Arcade fosse o mentor dessa turma. Então, olha outro insight fascinante. Quando a gente aprende, quando a gente se desenvolve, a gente pode mentorar outras pessoas. O conhecimento precisa ser passado adiante. E Arcade, que alguns anos atrás estava sem dinheiro, sem prosperidade, acompanhou um mentor para que esse mentor o levasse à prosperidade. E dali em diante, ele se tornou um mentor de muitas pessoas. Olha que insight fantástico. Não tem maneira melhor de aprender do que ensinando outras pessoas. E era isso que Arcade fazia naquele momento, depois de ter atingido a prosperidade. Agora, outro insight que eu tiro aqui, pessoal, quando o rei identificou que mesmo distribuindo muito ouro, mesmo fazendo muitas obras, o povo não prosperava, então ele procurou alguém que conhecia sobre dinheiro. Todo mundo fala sobre dinheiro. Aliás, todo mundo quer falar sobre tudo. Mas eu acredito nos resultados das pessoas. Mais do que as pessoas falam, mais do que sai da boca delas, eu procuro olhar para os resultados. Porque hoje tem muita gente querendo ser mentor sem ter resultado. Tem muita gente querendo ensinar prosperidade sem ser próspero. Tem até uma brincadeira que eu vi um dia desses. O pessoal que está na internet quer ensinar a ir para a Lua sem nunca ter ido. Tá cheio disso na internet. O pessoal lê um livro de como ir para a Lua e dali para frente começa a ensinar como ir para a Lua. Mas nunca foi. Então não dá para ensinar um astronauta a ir para a Lua sem ter ido. A gente precisa se aproximar de mentores que tenham resultados. Eu mesmo comecei a correr com um amigo que corre. Não fui aconselhado por pessoas que nunca correram. Eu procurei um amigo que já tinha corrido muitos quilômetros. Então, se você quiser saber sobre dinheiro, não procure pessoas sem prosperidade. Procurem pessoas prósperas, que elas possam te ensinar, assim como o Arcade fez com o Algamish, na história desse livro, e assim como o rei depois fez com o Arcade, quando criou uma sala de aula para que ele ensinasse as pessoas. A Célia está dizendo aqui, ó, as pessoas querem ter dinheiro para gastar tudo rapidinho. Exatamente. Por que isso? Por causa de mentalidade. O dinheiro que entra, sai. Eu vejo gente desesperada para se livrar do dinheiro que ganhou. Ao invés de criar novos soldados para gerar mais renda, não, elas se desesperam para se livrar do dinheiro. É isso que acaba acontecendo. Então, turma, procurem mentores que tenham resultados. Isso vai ajudar vocês a prosperarem. Dá para prosperar sozinho? Dá. Mas assim como a Arcade fazia aqui, um mentor, ele tende a encurtar o seu caminho desde que se absorva parte da experiência deles. Olha o Ricardo aqui. Sábio, aliás, aquele que investe o seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens acostumado a lidar com finanças. Exatamente. Que está na quarta lei do ouro aqui, que nós vamos passar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Depois disso, a Arcade organizou junto com o rei essa mentoria. Foi que ele começou aqui a falar sobre as 7 soluções para a falta de dinheiro. Solução número 1, né, dita por Arcade. Comece a fazer o seu dinheiro crescer. Aquilo que ele tinha aprendido lá atrás com o Algamish. Em cada 10 moedas conseguidas, de qualquer fonte, nunca gaste mais do que 9. Segundo, controle seus gastos. O que ele descobriu ali num debate com as pessoas nessa mentoria? Nem todos recebiam a mesma quantidade de dinheiro. Porém, todo mundo se achava sem dinheiro. E é o que mais eu vejo hoje.
Uma pessoa ganha R$ 3.000 e está apertada, está endividada. A outra ganha 5 e está igualmente endividada. Aí eu conheço pessoas que ganham 20 mil por mês e encontram-se endividadas. Então não é sobre a quantidade. Eu costumo dizer o seguinte: quem ganha R$ 2.000 e guarda 100 e poupa 100, quando ganhar 3.000, poupa 300. Quando ganhar 5.000, poupa 1.000. Quando ganhar 10.000, poupa 3.000. É uma questão de mentalidade. Lembrando que a gente tem os gastos necessários. Mas não é uma questão de quanto se ganha. Ali na mentoria que a Arcade estava fazendo, cada um ganhava uma quantidade de dinheiro. Uns 5 moedas de prata, outros 10, outros 50, outros moedas de ouro, mensalmente ou periodicamente. Na época eles usavam a lua como tempo, mas estava todo mundo sem dinheiro. Então a gente não pode confundir também despesa necessária com desejo. Desejo não é necessidade. Desejo é para ser realizado. Só que cuidado, as pessoas costumam antecipar os desejos. E aí, assim como hoje, antigamente, elas recorriam aos emprestadores de dinheiro. Era isso que acontecia. E as pessoas pegavam dinheiro emprestado para realizar desejos. E aí pagavam 2 ou 3 vezes, assim como acontece hoje. Atenção ao planejamento, né? Eu vejo muita gente dizendo, não, eu sou planejado. Eu gasto, tudo que eu gasto eu anoto. Isso não é planejamento. Isso é controle, que também é importante. Planejar é saber se poderia ter gasto. Então, deixa eu ver. Está no meu plano? Não, não está, então não posso fazer. E outra, encare o seu propósito, encare seu crescimento financeiro como um propósito de vida. Então, controlar seus gastos vão te levar a isso. Terceiro, multiplique seus rendimentos. E afinal, o que todo homem deseja, né? Uma renda que cresce, esteja você trabalhando ou não. Olha como é fantástico. Imagina que em algum momento você gerou renda, você construiu aqui, segundo o livro, os seus soldados, você tem um exército trabalhando para você. Só que enquanto você viaja, eles trabalham. Enquanto você viaja, eles produzem. Vocês não imaginam o quanto é gratificante estar viajando com a nossa família, com a sua família, e receber lá nos dias de hoje 2, 3, 5 mil reais, sem que você tenha entregue nada. Isso é fascinante. Isso gera uma dopamina, isso gera um sentimento de recompensa absurdo. Então multiplique seus rendimentos. Ele conta uma história aqui do fazendeiro, que entregou 10 moedas de prata ao emprestador quando o filho nasceu. Quando o filho completou 20 anos, ele foi ver como é que estava e as 10 tinham virado 30 moedas, 30,5 para ser mais exato. E como o filho não precisava de dinheiro, ele acabou deixando até os 50 anos. E 10 moedas viraram 167 moedas, trazendo, né, já 8.000 anos atrás, o magnífico poder dos juros compostos. O juro composto não nasceu hoje. O poder dos juros compostos nasceram hoje. Já 8.000 anos atrás, tinha-se muita força nessa questão de juros compostos. Então, a gente precisa colocar cada moeda para trabalhar de modo que ela possa se reproduzir. Ele cita aqui, reproduzir-se como algodão nos campos e trazer lucro. Um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro das nossas bolsas, né? Que antigamente eles diziam, para dentro do nosso bolso. Ou, né? Onde o dinheiro de papel já está completamente fora de moda, onde fluam para as nossas contas, para que a gente possa fazer cada vez mais rendimentos. Número 4, proteja seu tesouro contra a perda. Procura pessoas acostumadas a fazer coisas. Procura mentores que vão te ajudar a chegar lá. E procura pessoas que fizeram, que têm experiência, que têm vivência de negócios. E de novo, né? Se for para errar, erra pequeno. Não deixa para errar quando for grande. E aprenda com o erro do outro. Exija garantias. Assim você está protegendo o seu ouro contra a perda. Aí aqui, na quinta, né? Na quinta regra que ele diz, faça ondular o investimento lucrativo. E aí, assim, uma coisa legal, turma, toda vez que eu leio um livro, tem coisas que eu concordo profundamente, tem coisas que eu reflito e posso até mudar de opinião, e tem coisas que eu não concordo. Quando você souber que você é um bom leitor, é quando você conseguir ler um livro e não necessariamente concordar com tudo. É o que acontece comigo. Não necessariamente, quando você lê um livro, você precisa concordar com tudo. E é o que acontece aqui. Eu não concordo como casa sendo um investimento lucrativo, casa própria. Eu, por exemplo, acho que o aluguel
no período que a gente está acumulando riqueza, é até melhor que a casa própria. Mas ele defende aqui que o lar seja um investimento, que nós tenhamos nossa própria casa como forma de investimento. Então, eu não concordo com isso, mas está dito aqui na quinta regra que o Arcade traz nessa mentoria. E aí eu posso explicar, assim, eu vejo hoje, num país tendo tanta inflação, a gente consegue fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor para que o próprio dinheiro pague o aluguel, para que os soldados paguem o nosso aluguel. Agora, também eu acredito, pessoal, que em algum momento de muita prosperidade, onde já não faz tanta diferença e seja um sonho ter uma casa própria, aí tudo bem. Eu não concordo com pessoas, na maioria das vezes, se endividando por 20 ou 30 anos e pagando 2 ou 3 casas. Mas tem uma regrinha simples também. Eu venho do mercado imobiliário. Participei da construção de mais de 8 mil unidades. Se a parcela for menor que o aluguel, show de bola. Agora, se o aluguel for menor que a parcela, é melhor alugar e guardar a diferença. Se eu tenho dinheiro para comprar à vista e o rendimento desse dinheiro, aí sim eu preciso aprender a investir. Mas se o rendimento desse dinheiro é maior que o aluguel, é melhor eu investir o dinheiro, pegar o rendimento e pagar o aluguel. Porque qual que é o grande problema de ter uma casa para mim? De fato, ela corrige a inflação. De fato, ela é um ativo que historicamente corrigiu a inflação. Eu não diria que ganhou da inflação. Corrigiu a inflação. Mas a liquidez é muito baixa. E geralmente, quando a gente precisa vender uma casa, a gente tem que dar um super desconto para vender. E aí acaba perdendo grande parte do que seria esse ganho de correção de inflação. Então, também não sou dono da verdade, tá? Há quem concorde que ter uma casa é um grande investimento. E eu também concordo que às vezes o cara ter uma boa casa, ter a casa que ele sonha, pode gerar energia para que ele prospere. Mas o que eu vejo é o contrário. A maioria das pessoas, porque custa muito caro, acabam tendo sugadas as suas energias para atingir a prosperidade por conta desses mega financiamentos de 20 ou 30 anos. Sexto, assegure uma renda para o futuro. Cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias do futuro. Então, assim, pensando em família, pensando em ficar antifrágil, né? Tem um conceito muito legal do livro do Nassim Taleb. Se você tem uma renda vindo, se você tem uma reserva de emergência para passar problemas, isso aumenta a sua energia para empreender, aumenta a sua antifragilidade. Porque aquele que não tem uma reserva, aquele que não tem renda vindo de lugar nenhum, aquele que só tem uma fonte de renda, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Uma única fonte de renda vai te fragilizar. Tá todo mundo sempre desesperado. Será que eu vou ser mandado embora? Eu vejo inúmeras pessoas frágeis nesse sentido. Então tenha mais fonte de renda e assegure uma renda para o futuro. E uma coisa interessante que eu vi no livro é que a Arcade já pensava em desenvolver aí um plano de aposentadoria vindo do rei, vindo do governo. O que também, para mim, essa ideia dele se provou ineficiente ao longo do tempo, principalmente no Brasil, porque a Previdência quebra sempre e as pessoas não querem mais ter meia dúzia de filhos. Então é necessário que nós, como seres humanos, façamos o nosso plano e que nós façamos desenvolver a nossa renda para o futuro, não dependendo do governo. Mas o Arcade já falava, dá a entender, né, que ele dizia em algum momento alguém vai desenvolver isso. E talvez tenha que vir do governo, porque é alguém que vai durar milhares de anos. Ele também já falava de um seguro de vida. Ele dava a entender que seria necessário que alguém desenvolvesse um seguro de vida para que quando as pessoas viessem a morrer, que a família tivesse uma segurança. Não ter renda no final da vida é igual uma grande tragédia. Até porque as pessoas não tendem a ficar mais fortes quando chegam ali à casa dos 60 ou 70 anos. Pelo contrário, elas estão mais fracas no momento que elas mais precisam de renda. Eu vejo muitos casos hoje em dia de pessoas aos 80 e poucos anos, aposentado com salário mínimo, que continuam trabalhando. Isso é uma tragédia. Que aos 80 e tantos anos, você não tem mais a força dos 30. Você pode até ter muito mais sabedoria, mas não tem mais força. É no momento onde você deveria ser abundante em renda, que não viessem do seu próprio esforço. 7, né? E por último, aumentem sua capacidade de ganhar. E aí, outro insight fabuloso. O desejo é a condição para a realização. Eu falei aqui no começo.
O dinheiro e a prosperidade começam na nossa cabeça e não no nosso bolso. Os desejos devem ser fortes e definidos. Devemos aumentar a produtividade sendo melhor naquilo que a gente faz, né? Ou seja, aperfeiçoando aquilo que a gente é bom. A gente deve se aperfeiçoar para que a gente agregue mais valor e com isso possa retirar mais dinheiro das nossas habilidades. Quanto mais conhecimento, maior o ganho. Ele fala, né, impressionantemente, há 8 mil anos atrás, de network. Então, você desenvolver sua rede de networking, estar no ambiente certo, vai te levar a ganhar mais dinheiro, vai te levar à prosperidade. É muito simples, né? A gente coloca um monte de cachorro num lugar e um animal de outra espécie, seja um cavalo, seja um burro, seja um... qualquer que seja o animal, daqui a pouco ele está se comportando como um cachorro. Então, se você tiver no seu networking, nas suas conexões, no seu dia a dia, pessoas que atingiram a prosperidade, não tem como dar errado. Você vai ser a próxima pessoa próspera daquele conjunto de pessoas, daquela rede que você está. E o contrário também é verdade. Se você só se assenta às mesas onde você é o mais sábio, onde você é o mais inteligente, onde você é o mais próspero, provavelmente sua prosperidade tende a diminuir. E cultive suas aptidões. E ao final, né, dessa grande mentoria, o que eu tiro, né? O que o Arcade diz? Vão e pratiquem. Ou seja, não adianta a gente ficar aqui discutindo sobre esse livro, tirando dele os principais insights, se vocês não começarem a praticar aquilo que estão aprendendo. E depois ele diz: vão e ensinem. Então, o que eu entendi aqui como conselho final? Tudo que vocês aprenderam aqui é necessário que vocês levem à prática, para que vocês melhorem, para que vocês se desenvolvam. A teoria sozinha não vale nada. Só dá obesidade mental. E ele diz: vão e ensinem. Então vão, pratiquem, tenham resultado, tenham sucesso e depois ensinem as pessoas. Porque isso vai fazer nossa geração prosperar. A gente já viu aqui, no dia de hoje, o país, o território, pode ser abarrotado de condições e de riquezas naturais. Se os seres humanos que vivem ali não tiverem prosperidade, aquela terra, aquele país, aquele território não vão prosperar. Por isso que é essencial praticar o que aprende e também é essencial ensinar, passar adiante aquilo que a gente está aprendendo. Com isso, turma, a gente finaliza aqui o capítulo 3 e vai agora em direção ao capítulo 4, onde o pessoal começa a discutir sobre encontrando a deusa da boa sorte. E algumas coisas me chamaram muita atenção aqui, nesse momento. Uma é que Arcade, ele era professor num lugar chamado Templo do Saber. Então, naquela época, 8 mil anos atrás, já se tinha ali uma escola da prosperidade, uma escola de conhecimento que eles chamavam de o Templo do Saber, onde os conhecimentos eram passados, eram apresentados por professores e voluntários. E Arcade era professor lá. E aí, numa dessas reuniões sobre conhecimento, onde ele ia lá fazer sua palestra, ou chamem como quiser, o pessoal começou a discutir sorte ou azar. E aí eles diziam a deusa da boa sorte, e aí começaram a falar sobre jogos de azar, ou jogos de sorte, né? Chamem como quiser. E nessas discussões, vários casos foram dados de exemplo, onde a boa sorte, ela aparecia para alguns, mas eles não estavam preparados. Alguém já até comentou isso aqui no dia de hoje. Tá aqui, ó. Vou até recolocar aqui, do Ricardo. A boa sorte costuma procurar o homem que acredita nas oportunidades. Exatamente. Porque existiam ali na discussão deles vários casos onde a sorte bateu a porta das pessoas e as pessoas não estavam preparadas ou não tiveram energia suficiente para tomar decisão e agarrar aquela oportunidade. Ou, em outros casos, que eu vejo aí trazendo para o nosso dia a dia, existem momentos onde a sorte bate a nossa porta e nós não temos recurso nenhum. Nós não poupamos nada. Nós não temos investimentos para aproveitar esses momentos. Isso acontece todos os dias. Eu ouço dizer: nossa, tem um terreno ali barato para comprar. Legal. Aí a pessoa diz: mas eu não tenho dinheiro. Então lembre-se,
As oportunidades, elas vão aparecer a todo momento. Chamem de oportunidade ou chamem de sorte, em todos os momentos as oportunidades aparecem. Resta saber se você estará preparado ou não para aproveitá-las. Do que adianta um terreno a um preço de banana se eu não tiver dinheiro? Do que adianta uma grande empresa, às vezes da qual eu tenho bom conhecimento, que está sendo negociada a preço de banana e eu não consigo comprar? Posso falar também de investimentos. A Bolsa de Valores, na pandemia, saiu de 120 mil pontos para 60 mil. Dava para ter multiplicado o dinheiro ali em 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, quando a Bolsa retornou de novo a 120 mil pontos. Só que nem todo mundo, ou a maioria dos investidores, não tinha reserva, não tinha poupado, por mais que fossem investidores, para poder aproveitar aquele momento. Comprar ações, turma, para ganhar dinheiro, você precisa ser anticíclico. Comprar ações, comprar terreno, comprar fundo imobiliário, precisa comprar no momento que ninguém quer. Porque no momento que todo mundo quer, tá caro. Quando o mercado se assusta, são os melhores momentos para fazer investimentos. Mas para fazer investimentos, para contar com a sorte, precisa ter dinheiro no bolso. Então, vários casos, exemplos de boa sorte que não foram aproveitadas, foram faladas ali naquele momento. E aí, homens de ação são favorecidos pela boa sorte. Esse é o resumo, esse é o insight final dessa grande reunião discutindo essa questão de sorte, onde homens de ação geralmente são favorecidos pela boa sorte, porque tem iniciativa. E aí a sorte te encontra no caminho. O dinheiro e a prosperidade começam na nossa cabeça. Mas se você se prepara, ao longo do caminho, você será encontrado pela boa sorte. No capítulo 5, pessoal, a gente começa aqui a falar sobre as 5 leis do ouro. Também numa história super legal, que fala aqui sobre, para mim, ela traz insights sobre criação de filhos, né? E fala sobre dinheiro e sabedoria. Fala sobre ouro e sabedoria. Nesse caso, Arcade é ainda um dos participantes, né, da história. Arcade foi o homem mais rico da Babilônia. Mas aqui, como ator principal, né, dessa parte, o filho de Arcade, cujo nome era Calababe. Então aqui ele fala sobre ouro e sabedoria. Calababe é quem conta a história, mas Nomassir, que é o filho de Arcade, é o ator principal nesse capítulo 5, onde fala das 5 leis de ouro. Existia um conceito, né, de herança, onde o filho dos ricos ficava aguardando a morte dos pais. Isso acontece até hoje. Os herdeiros ficam aguardando a morte dos pais para aproveitar toda aquela herança e geralmente a maioria deles destroem aquilo que o pai construiu. E Arcade tinha um pensamento diferente. Ele entendia que o filho precisava provar, como empreendedor, como comerciante daquela época, que havia entendido as regras do dinheiro e as leis do ouro, para que pudesse aí sim ser seu herdeiro e dar continuidade à sua história, muito parecido com o que Algamish, lá que foi o mentor de Arcade, fez com ele. Depois que Arcade aprendeu todas essas regras, Algamish disse: não, agora você está apto a estar aqui comigo, a trabalhar junto comigo e a ser meu herdeiro. Foi isso que Arcade fez com o filho, para que ele provasse, como negociante, como empreendedor, que ele tinha condições de ser seu herdeiro, de dar continuidade a toda aquela história que Arcade tinha desenvolvido. Então Arcade entregou para ele, para Nomassir, seu filho, um saco de ouro, para que ele, Nomassir, pudesse multiplicar o ouro. E entregou também as tabuinhas de argila com as 5 leis do ouro. E disse para ele, por isso, né, no começo, o questionamento. O que vale mais? Sabedoria ou ouro? O que vale mais? Conhecimento ou dinheiro? Esse é um dos grandes insights desse capítulo. Então entregou para ele um saco de ouro e as tabuinhas de argila com as 5 leis que regem o ouro. E falou para ele, daqui a 10 anos, você volta para me apresentar os resultados. E aí Nomassir saiu, né, na estrada. E aí, como toda pessoa sem conhecimento, ele desprezou as tabuinhas que tinham ali as leis do ouro e achou que já era autossuficiente para investir, assim como a gente vê nos dias de hoje. Eu recebo muitas mensagens no Instagram perguntando: olha, eu vou começar a comprar essas ações, o que você acha? E eu pergunto:
Quanto conhecimento você tem sobre isso? E na maioria das vezes as pessoas dizem, eu não sei nada sobre isso, só estou começando. Então o resultado é certo, né? O desastre está escrito. É só aguardar o tempo que o desastre se concretiza. E para Numacir aqui não foi diferente. Ele começou a apostar em corrida de cavalo. Veja, em vez de começar a investir, ele começou a apostar. Que talvez seja um dos grandes problemas da nossa população hoje em dia. E perdeu muito dinheiro. Se juntou com uma turma de apostadores, olha o ambiente. Se colocou num ambiente onde só tinha apostadores e acabou indo para esse caminho de apostas. Depois ficou sócio de uma loja, do qual ele não tinha nenhum conhecimento, nem ele nem o sócio. E depois de perder tudo, ele perdeu todo o saco de ouro que o pai tinha dado, ele vendeu o cavalo, vendeu os escravos e ficou na miséria. Mas só quando ele estava na miséria foi que ele se lembrou das tabuinhas e das 5 leis de ouro que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Primeira, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos que 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para continuar multiplicando. Segunda, o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que o possuindo encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como flocos de algodão no campo. Terceira regra, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. 4. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósito que não, com o qual não está familiarizado, ou seja, com o qual não tem experiência. E 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvido aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia na própria inexperiência. Então vejam, é muito claro que se o filho de Arcade tivesse olhado para as tabuinhas das 5 leis antes de empregar o ouro, ele não tinha tido tantos problemas, não teria perdido tudo. Mas vejam o quanto é interessante isso. O pai deixou que ele errasse com pouco. Pouco baseado em tudo que o pai tinha. Para que quando ele fosse administrar toda a fortuna do pai, ele não tivesse esses erros. O que colocaria em risco todo o império que o pai tinha construído. E depois de perder tudo, e aí sim, ele foi consultar as tabuinhas, ele conseguiu um emprego com um chefe de escravos para trabalhar nas muralhas, começou aí sim fazer uso das leis, começou a poupar, começou a dar valor naquele ouro, começou a poupar no mínimo 1/10 de tudo que ele ganhava, se colocou junto de um grupo experiente que estava acostumado à prosperidade e a bons negócios, e aí sim fez o ouro se desenvolver. E 10 anos depois, ele retornou com 3 sacos de ouro, sendo que o pai tinha entregue 1. Mas primeiro ele precisou perder tudo. Primeiro ele precisou passar assim, um período terrível de vida para trabalhar ali até como escravo, para aí sim começar a usar as regras que o pai tinha dado, começar a poupar, começar a proteger todo aquele ouro e procurar um grupo de investidores que tivessem conhecimento. Ou seja, ele se expôs num networking, que a gente pode chamar hoje em dia, de pessoas com conhecimento que o ajudaram aí sim a gerar mais dinheiro, a gerar prosperidade. Com isso, turma, a gente termina o capítulo 5 e parte para o capítulo 6, que fala sobre o emprestador de dinheiro da Babilônia. Aqui, Arcade já não é a figura principal. Ele se passa aqui na figura de Rodan, que havia ganho 50 moedas de ouro. Rodan era o fabricante de lanças, e essas 50 moedas de ouro teriam sido dadas de presente pelo rei, porque ele havia entregue ao rei o desenho de uma nova lança de metal para o exército daquela época. E depois que ele ganhou essas 50 moedas, turma, ele foi em busca dos conselhos do emprestador de dinheiro, Maton. E o emprestador de dinheiro ficou muito impressionado quando Rodan chegou, porque ele achava que Rodan havia chegado ali para pedir dinheiro emprestado. E o emprestador de dinheiro ficou impressionado, porque Rodan, ao invés de chegar ali para pedir dinheiro emprestado, ele estava ali para pedir conselhos. Ele estava ali procurando um mentor que tivesse sabedoria sobre dinheiro, porque ele nunca havia visto aquela quantidade de dinheiro. 50 moedas de ouro, pessoal,
me dá a entender aqui que era muito, mas muito dinheiro. Transformaria alguém simples em alguém muito rico naquela época. É isso que aconteceu com Rodin. E sabiamente Rodin, ao invés de sair gastando ou empregando esse dinheiro, foi atrás de conhecimento. Foi atrás de um mentor para aprender essas regras de dinheiro para que pudesse empregar bem o dinheiro. Até porque, quando a irmã de Rodin soube que ele havia ganho essas 50 moedas de ouro, ela queria que Rodin emprestasse as moedas para o marido dela, para ele se tornar rico, um comerciante rico. Ela achava que essas moedas eram o que o marido precisava para ser rico, para ser um bom comerciante. Ela não achava que o marido precisasse de conhecimento. Ela achava que o dinheiro o transformaria em um comerciante rico. E aí, turma, começa que Maton conta a história do cavalo e do asno. O cavalo fazia o trabalho mais pesado. E aí tinha um homem que conseguia ouvir os animais. E o cavalo foi se lamentar para o asno. Nossa, todo dia eu trabalho muito duro, eu carrego muito peso, eu estou desgastado. Aí o asno falou assim, como bom amigo para o cavalo, olha, vou te dar uma ideia. Amanhã, quando o pessoal for te pegar para trabalhar, você deita no chão e começa a fingir que está doente. E aí o cavalo disse, nossa, boa ideia. No dia seguinte, quando o pessoal foi pegar o cavalo para trabalhar, ele deitou no chão e começou a fingir que estava doente. E aí o pessoal correu para avisar, olha, os responsáveis, né, o chefe, o cavalo parece que está com algum problema de saúde. Ele não vai poder fazer o trabalho hoje. E aí o chefe da época diz, não, tudo bem, pega o asno então para fazer. Moral da história. Você não precisa carregar os fardos que não são seus. Eu vejo muita gente hoje carregando os fardos que não são dela. Eu vejo muita gente pegando problemas que não são dela. Eu aprendi uma regra na vida, pessoal. Só se preocupa com aquilo que você pode controlar. O que você não pode controlar, não se preocupa. Isso vai desgastar sua energia à toa. Eu, por exemplo, procuro me desgastar, procuro me preocupar com aquilo que eu controlo. Aquilo que eu não posso controlar, eu não me preocupo. Porque vai me roubar energia. E sem energia, eu não vou conseguir alcançar a prosperidade que eu almejo. Depois de contar essa história, Maton começou a mostrar para Rodin uma caixa de penhores que ele pegava como garantia das pessoas que ele emprestava dinheiro. Maton, na época, era um dos maiores emprestadores de dinheiro da região. Para mostrar, e começou a contar várias histórias, que tinha muita gente que pegava emprestado e não pagava. E aí os penhores, né, ficavam ali como garantia. E nesse momento, turma, eu resumi aqui os conselhos do emprestador de dinheiro, Maton, que servem para Rodin, servem para mim e servem para todos vocês. Não carregue os fardos que não são seus, né? Isso que a gente acabou de falar. Pegue garantias que sejam maiores do que o valor principal. Isso vai proteger o seu dinheiro. Cuidado com a emoção dos seres humanos. Elas trazem grandes riscos. O ser humano emocionado faz muita merda com dinheiro, pessoal. É só olhar para os dias de hoje. O ser humano emocionado, ele faz muita merda com dinheiro. Outro conselho, atenção à experiência e bagagem de quem pede dinheiro. Não empresta dinheiro para quem não sabe o que está fazendo. É muito perigoso. Eu vi uma história um dia de alguém que chega num lugar e diz, olha, eu queria dinheiro para montar um McDonald's. Aí aquele que tem o dinheiro pergunta, o que você entende de franquia? Não entendo nada. Ok, mas o que você entende de sanduíche? Não, também nunca fiz. Mas na sua família, quantos já tiveram franquia? Quantos já tiveram lanchonete? Não, ninguém. Então, por que raio você quer dinheiro para montar o que você nunca viu na vida? Você quer dinheiro para montar o que você nunca conheceu? A chance de dar errado é enorme. Atenção ao conhecimento sobre onde quer se empregar dinheiro. Outro conselho, cuidado com jovens que para ficar rico rapidamente fazem empréstimos insensatos. É o que mais a gente vê hoje em dia. Jovem fazendo grandes empréstimos e tendo grandes problemas, porque não sabe o que está fazendo. E ele falou uma coisa aqui que fez muito sentido para mim. Empréstimo bom só se for para alavancar negócios. Ele mesmo conta, Maton, que no começo ele pegou empréstimo para fazer negócios. Mas empréstimo é bom para se alavancar.
Empréstimo é bom para gerar mais dinheiro, não para realizar desejos. O emprestador, outro conselho, o emprestador não deseja o risco do empreendimento, só o retorno. Então, atenção, a cautela e diversificação. Todo mundo acha que diversificação foi inventada agora. Há 8.000 anos já se falava nisso. Tem relato na Bíblia de 20.000 anos atrás que já falava sobre isso. E aqui, né, como insight final desse capítulo, é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. É melhor empregar dinheiro naquilo que se conhece. Porque no fim do dia, pessoal, quem está emprestando quer saber do retorno. Não quer saber do risco do empreendimento. Pelo menos deveria ser assim. Capítulo 7, pessoal, um capítulo um pouco menor, que fala as muralhas da Babilônia. As muralhas, vários dias de batalha e as muralhas resistiram firme. Grande parte do exército, naquele momento, havia saído em guerra contra outros povos, né? Para conquistar outros territórios. Então a maior parte do exército não estava na cidade. E foram muitos dias de ataque às muralhas da Babilônia. E as muralhas resistiram a muitos dias de ataque. O que me mostra que nós devemos estar preparados e protegidos para os dias ruins. Como eu já falei, reserva de emergência, diversificações. Nós não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. Seria muita insensatez da nossa parte, ou é muita insensatez da maioria, não ter proteção nenhuma. Quer ver fontes de insensatez de hoje que vão te deixar frágeis, que vão deixar suas muralhas frágeis? Ter uma única fonte de renda. Não receber renda passiva. Não ter reserva de emergência. Não ter conhecimento sobre aquilo que você está empregando dinheiro. Isso vai te fazer frágil. Você precisa de muralhas fortes para te protegerem e para te trazerem segurança para os dias ruins. Esse é o grande insight desse capítulo, número 7, as muralhas da Babilônia. Capítulo 8, o negociante de camelos. Aqui também a gente já não tem mais Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, como artista principal. Então, nessa história, tá Arcade, já com fome, endividado, devendo para as pessoas, encontra um homem chamado Dabacir, a quem ele estava devendo 2 moedas de prata. Nesse momento, o que mais Arcade queria era não encontrar as pessoas às quais ele estava devendo. E aí, quando ele é cobrado pelas dívidas, ele diz, Arcade, ainda não lhe paguei porque estou sem sorte. Estou com azar, né? Ele diz. E aí, os dois vão almoçar. Ou seja, Dabacir chama Arcade para almoçar junto com ele. Enquanto Dabacir se farta, eu achei muito engraçado essa parte. Para Arcade, ele pede apenas um copo d'água. E Arcade já vinha de muitos dias com problema, porque tinha gastado muito mais do que deveria. E estava devendo. E não queria encontrar os seus credores. Tem um comentário legal aqui, ó. Que terrível essas muralhas frágeis, exatamente. Terrível. Hoje, o ser humano ele está cheio de fragilidades por não conhecer as regras do dinheiro, por não conhecer as regras do ouro. Então ele não constrói muralhas. E aí ele vai se desgastando. A cada flechada, ele desmonta, porque não tem proteção nenhuma. E retomando aqui, pessoal, onde nós estávamos, no capítulo 8, então Arcade não queria encontrar os seus credores e acabou encontrando Dabacir, que o convidou para almoçar. Só que Arcade já estava muitos dias sem comer. E é uma parte engraçada da história, que Arcade achou que estava sendo convidado para almoçar, mas enquanto Dabacir se fartava de comida, pediu para Arcade apenas um copo d'água. E no meio do almoço, Dabacir começa a contar uma história. E todo o restaurante ali, né? Todas as pessoas que estavam no estabelecimento param para ouvir. Diz, olha, Dabacir vai contar uma história. Vamos escutar. E ele conta a história de vida de como ele se tornou um negociante de camelos. Como ele se tornou o maior negociante de camelos da época. Porque a história começa com ele sendo escravo, um jovem sem experiência. E que, nesse momento, ainda jovem, Dabacir começou a gastar muito mais do que ganhava, semeando para ele próprio ventos contrários, turbilhões e humilhação.
E para quê? Por que que ele gastou muito mais do que ele tinha, do que ele ganhava? Para satisfazer caprichos, para satisfazer desejos, comprando roupas finas da época, luxo para a esposa. E com o tempo, os credores começaram a cobrá-lo e a exigir os empréstimos. E aí, já desesperado, Dabacir se junta a uma caravana de assaltantes, uma caravana de salteadores. O primeiro assalto deu certo, o segundo deu errado. E aí ele foi vendido como escravo. Porque naquela época, pessoal, se você cometesse crime, se você ficasse devendo às pessoas que te emprestaram dinheiro, você era vendido como escravo. Essa era a punição. Então ele foi vendido como escravo por 2 moedas, numa situação desesperadora de escravo. Nesse momento, aquele que o comprou, né, eles chamavam de amo, perguntou para as esposas se ele serviria como eunuco, para servir as mulheres. E as mulheres disseram, não, eunuco aqui já tem muito, a gente está precisando de um guardador de camelos. E aí ele, que já tinha alguma experiência com camelos, Dabacir, conseguiu essa vaga, vamos dizer assim, para ficar sobre as ordens das mulheres, que eram comandadas por Cira, que era a esposa mais velha. E ele contou para ela a sua história, que ele era filho de um homem honrado, que era fazedor de sandálias. E ele começou a estreitar esse contato com Cira, que questionava ele: por acaso você tem alma de escravo? Ou você tem alma de homem livre? Você tem vontade de saldar suas dívidas, Dabacir? Porque se você não tiver, você tem alma de escravo. Os homens livres, eles querem saldar suas dívidas. Você é um homem fraco? E ele dizia, não, eu não sou nada disso. Eu sou um homem forte. Eu quero ser um homem livre. E Cira foi gostando dele, né? Até que um belo dia, numa viagem até a casa da mãe, ela reuniu o conjunto de mantimentos e alguns camelos para que Dabacir pudesse fugir. E ela perguntava para ele, você tem de fato a vontade de ser um homem livre? Tenho. Então ela diz, agora é sua oportunidade. E aí Cira ajudou Dabacir a fugir. Dabacir ficou muitos dias perdido no deserto. Quase morreu de fome e sede. E no deserto, já fraco, ele começou a refletir sobre a esposa que ele tinha deixado para trás, sobre a família, né? Sobre honrar o pai e a mãe. E ele conseguiu ali, ainda com fome e com sede, com a mente muito aguçada, virar a mente para o lado positivo. E refletir, não, espera aí, eu tenho alma de homem livre. Foi daí que ele tirou determinação, já fraco, cansado, desgastado, ele conseguiu virar a mente, tirar da cabeça o desgaste, o cansaço e a fome e virar a cabeça para o propósito de um homem livre. E aí ele provou ter alma de homem livre, e um grande insight do livro é onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Então ele foi na direção de negociar suas dívidas. Tarcade, que naquele momento estava ferrado, vamos dizer assim, para não falar outra palavra, absorveu toda aquela história e saiu determinado em traçar um plano para solucionar os seus problemas. Então, mais uma vez, Dabacir ali atuou como mentor e Tarcade, desculpa, que se via desesperado, viu que existia uma salvação, viu que existia um caminho para solucionar os seus problemas. E aí um fato curioso, né, é que Dabacir nesse momento diz: "Não, traga comida para ele aqui também. Vamos deixar com que ele se alimente e não fique só nesse copo de água gelado que ele ficou até aqui." No capítulo 9, pessoal, é onde se encontra as tabuinhas de argila da Babilônia. Numa escavação nas ruínas da Babilônia, encontraram tabuinhas de argila que tinham sido escritas por Dabacir. Porque aqui atrás, no capítulo 8, eu contei a história, mas eu não contei o como. Então agora, a despeito de um cara famoso da internet hoje em dia, né, que pede para começar pelo como, nesse capítulo 9, essas tabuinhas de argila foram encontradas com como Dabacir conseguiu se livrar dessas dívidas. Como ele fez de fato para ser um homem livre. E na escavação das ruínas, que a Babilônia, que já foi o lugar mais rico da face da terra, hoje se encontra em ruínas. Não tem riqueza nenhuma lá.
E um grupo, né, de arqueólogos e escavadores encontraram essas tabuinhas, que Dabacir escreveu de argila, como um manual de como sair daquela situação, como um manual de como sair das dívidas. E aqui vou pegar para vocês da página 120 até a página 125, ele conta o plano de como ele conseguiu sair das dívidas. Então, o que Dabacir fez, né? Para conseguir saldar as dívidas, que vai aqui da página 120 até a página 125. Primeira coisa que ele fez do plano, ele incluiu 3 propósitos para realizar. Como é que estava o plano dele? O plano era saldar todas as dívidas. Então ele decidiu o seguinte: a partir de agora, sobre tudo que eu ganhar, 7 décimos é para as minhas despesas. Ou seja, 70% de tudo que eu ganhar vai para as minhas despesas. 20% ou 2 décimos eu vou repartir entre os meus credores. E 1 décimo de tudo que eu ganhar, eu vou poupar. Então vejam as regras. 70% ou 7 décimos para as despesas essenciais, 2 décimos ou 20% de tudo que ele ganhasse iria para pagar os credores, e 1 décimo ou 10% seria guardado, ele pouparia para a sua prosperidade, pagando o seu eu do futuro. E aí ele listou todas as pessoas pelas quais ele devia. Tem até um resuminho aqui, ó. Deixa eu ver que página é. Onde ele lista todas as pessoas. Vou ver aqui na página 120, acabei perdendo a página. Aqui, ó. Na página 122, ele listou todas as pessoas que ele devia e quanto ele devia para cada um. Ele devia cerca de 119 moedas de prata e 141 moedas de cobre naquela época. Era bastante coisa. 120 moedas de prata e 140 moedas de bronze era uma dívida grande. E aí, através desse plano, a cada lua que se passava, até porque naquele período eles não olhavam para ano, eles olhavam por lua. Foi o que os arqueólogos descobriram naquela época, para entender como eles mediam o tempo. Então ele, como negociante de camelos, ele rapidamente se arranjou, começou a trabalhar, e a cada lua ele separava 70% para ele e para a esposa, para eles viverem, e 20% ele ia distribuindo para aqueles que ele devia. No começo, os credores ficaram doidos, alguns. Ficaram muito chateados com ele. Mas não tinha o que fazer. É meio que montar um plano de falência hoje em dia, né? Um plano de recuperação, onde você reúne os credores e diz: eu vou te pagar, mas eu preciso também que você me deixe em paz para eu prosperar. Porque as pessoas te cobrando no dia a dia, todos os dias, elas tiram suas energias. Então, ele foi lá e renegociou as dívidas e disse: a cada lua, 20% de tudo que eu ganhar vai ser dividido para os meus credores. Alguns aceitaram bem e outros aceitaram mal. Mas, pelo menos, ele deu satisfação. Ele mostrou que, mesmo depois de muito tempo, ia honrar as próprias dívidas. Há um comentário legal aqui, ó. Saída inteligente, ainda continuou com fornecedores. Exatamente. Com o passar do tempo, ele foi quitando essas dívidas. Com o passar dessas luas, conforme ele ia fazendo negócio com o camelo e ganhando dinheiro, ele teve boas jornadas de ganhos. E assim, ele foi quitando, ele foi pagando. No final, os credores disseram para ele: você é um homem bom, você é um homem honesto, você tem alma de homem livre. Então, se você precisar de dinheiro para os seus negócios, conta com a gente. Nós estamos aqui para te emprestar. Então ele conseguiu pagar todo mundo, se tornou um homem livre e ainda, vamos dizer assim, renovou o crédito com esse plano para sair desse endividamento. E com isso, turma, a gente parte aqui para o último capítulo que eu preparei para vocês, que é o capítulo 10, que é o homem de mais sorte da Babilônia, que tem aqui como figuras principais um nome que eu achei engraçado, Charronada, eram os nomes babilônicos, né, daquela época, comerciante mais importante da Babilônia naquela época, que vinha de uma viagem longa, né, vinda de Damasco, e apesar ali da boa aparência, ele tinha por dentro, ele se achava preocupado. Porque com ele nessa viagem,
tinha um jovem chamado Radan Gula, que era neto do seu amigo, né, de um grande amigo que se chamava Arad Gula, um velho amigo de Shahunada. E ele percebeu que esse jovem tinha um pensamento completamente diferente sobre trabalho. Inclusive, ele diz aqui que ele usava brincos e anéis, que para a época, um homem de brincos e anéis era algo assim, um pouco inconcebível. Tá? Não estou aqui para julgar, mas a cultura daquela época era, de certa forma, inconcebível que um jovem usasse anel e brinco. E esse jovem, né, Radangula, ele não se conformava com o trabalho. Ele dizia que o trabalho era coisa de escravos. Ele dizia que o trabalho só servia para os escravos. E aí, Shahunada, né, que tinha esse compromisso com o avô dele, que tinha essa amizade tão longa, achava que precisava ajudar esse menino a mudar a maneira como pensava o trabalho. E ele perguntou para Radangula: quer saber como eu e seu conceituado avô constituímos uma sociedade muito lucrativa? E aí o menino Radangula, que não queria trabalhar, mas queria se encontrar as leis do ouro, mas ele não imaginava que fosse pelo trabalho. E aí o mais experiente, né, ali o amigo do avô, falou para ele: você quer saber como é que eu e seu avô fomos sócios e como é que a gente conquistou tanta riqueza juntos, que a gente montou coisas que deram tão certos? E aí Shahunada começa a história dizendo que os dois eram escravos por conta de casa de jogos, casa de apostas e bebidas. Eles já tinham sido escravos. O neto não sabia. Inclusive, o neto ficou impressionado que o avô, que era um comerciante de caravanas, né, tão famoso, tão respeitado, já tivesse sido escravo. E aí, Shahunada começa dizendo que deu sorte. Por isso que o título é aqui Um Homem de Sorte, ou O Homem de Mais Sorte da Babilônia. Ele deu sorte de não ter que trabalhar nas muralhas, que na época era muito difícil. Eles tinham ali um conjunto de amigos e tinha alguns, agora não me recordo o nome, porque os nomes eram difíceis, que diziam: olha, o melhor aqui nesse momento é a gente achar um amo, né, um chefe, que a gente trabalhe muito duro e que reconheça o nosso trabalho, para que a gente possa ali junto com eles prosperarem. Porque quem ia para as muralhas trabalhar para o rei, trabalhavam de forma incessante, muito dura, com um trabalho muito pesado, à base de muita chicotada. E ali, Shahunada foi comprado por um padeiro, tem até o nome aqui dele, Naná Naide, que lhe ensinou o ofício de padeiro. E ele, muito trabalhador, foi conquistando a confiança do amo. Quando ele já tinha a confiança do chefe, ele propôs ao amo uma sociedade, onde eles dividiriam os lucros. Porque ele trabalhava no período da manhã, mas a parte da tarde era livre. Então ele pensou: eu vou propor para ele que eu faça esses bolinhos de mel que a gente faz aqui na padaria numa quantidade maior. E como o período da tarde fica livre, eu vou para a cidade, vendo e divido os lucros. E o amo aceitou. Aceitou que isso fosse adiante. Concordou, dizendo: olha, a gente retira o que eu gasto e o que der de lucro a gente divide. E Shahunada teve grande sucesso na venda desses bolinhos. Ele ganhou muitas moedas. E Arad Gula, então, que era o avô de Radangula, acabou se tornando cliente dos bolinhos. E eles se tornaram muito amigos. Nessa época, o avô do jovem hoje, o avô do jovem, né, que se chamava Arad Gula, também era escravo. Isso deixou o neto transtornado, porque não imaginava que o avô, sendo uma pessoa tão respeitada, pudesse ter sido escravo. E entra uma personagem aqui também chamada Swasti, que era uma escrava, que era como se fosse uma governanta que cuidava dos outros escravos. E Swati falou para Shahunada: olha, o nosso amo, ele está dissipando um tempo muito precioso nas mesas de jogo. Ele está começando a perder muito dinheiro. Isso é preocupante para nós. Mas Shahunada disse: eu não tenho nada com isso, né? Ele que siga a vida dele, foi isso que ele quis dizer. E Shahunada foi um incentivador de Arad Gula para que ele comprasse sua liberdade e seguisse prosperando. E eles se encontraram muito tempo depois, quando Arad Gula já se encontrava livre, não era mais escravo. E estava prosperando muito. Então Shahunada foi um grande incentivador de Arad Gula para que ele se tornasse livre e para que ele continuasse prosperando.
E quando eles se encontraram um tempo depois, viu que Arad estava prosperando muito. E o chefe, né, Yamo, de Shahunada, ele estava perdendo tudo no jogo e na bebida. Só que ele deu o título de propriedade do escravo como garantia de jogo. E aí, em algum momento, começou a não conseguir pagar mais. E aí, pela falta de pagamento, o escravo, Shahunada, que já se encontrava ali num caminho de prosperidade, foi tomado por outro amo, por outro senhor, que não concordava que Shahunada trabalhasse e dividisse os lucros. E aí ele foi colocado, Shahunada, para trabalhar na construção de um grande canal, de uma grande obra. E já triste, desnutrido, sem forças, já pensando em desistir. Porque foi colocado ali, assim como na construção das muralhas, a construção desse grande canal, das obras a serviço do rei, o pessoal trabalhava com pouca comida, eles comiam igual os porcos, era muita chicotada, não havia tempo de descanso, e quando o Shahunada pensou que era o fim, ele foi chamado, de repente, a voltar para a casa do amo, e foi comprado por Arad Gula. Então, nessa história, o avô de Radan Gula, e aí ganhou a liberdade. Muitas lágrimas, e por isso, né, ele se dizia o homem de mais sorte na Babilônia. E aí eles ficaram sócios, Arad Gula, que é o avô de Radan Gula, e Shahunada. E aí conseguiram prosperar juntos. E a chave dessa história é que o trabalho era a chave secreta do avô do menino para obter seus ciclos de ouro. E aí, depois de contar toda essa história, né, o garoto ficou convencido de que só o trabalho poderia lhe trazer dignidade para que honrasse seu avô. E que o grande segredo do avô havia sido o trabalho. A chave secreta para conquistar tudo aquilo era o trabalho. E daí em diante, o menino passou a acreditar então no trabalho e dali em diante passou a seguir Shahunada. Esse, turma, então, é o último capítulo desse livro. Depois tem mais um capítulo, mas que eu procurei trazer para introdução, que fala sobre o momento da Babilônia, sobre a escassez de recursos e sobre o quanto a mente das pessoas é importante na prosperidade de uma nação. Se eu pudesse aqui fazer um rápido resumo, né? Eu sempre disse, todo livro carrega meia dúzia de grandes insights. Mas os grandes insights desse livro, para mim, de maneira resumida, são: 1. Pague-se primeiro. Não gaste tudo que ganha. Poupe uma parte para transformar em bons soldados que possam te gerar lucro. 2. Quando você poupa e quando você consegue renda desse dinheiro poupado, parte dessa renda precisa comprar mais ativos. Nessa questão de ativos e passivos, vindo lá do Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico Mais Pobre, Pai Rico e Pai Pobre, desculpa, parte daquilo que a gente ganha precisa comprar ativos para gerar mais renda e não passivos. Outro grande aprendizado desse livro: conhecimento gera dinheiro. Conhecimento e experiência geram dinheiro. Não coloque o seu dinheiro naquilo que você não conhece. Provavelmente isso vai te trazer grandes problemas. Ambiente, networking. Esteja em lugares com as pessoas que querem prosperar, onde o seu coração bate na mesma direção. Esses, para mim, são os grandes insights. Tenha alma de homem livre. Eu vejo muita gente hoje sendo escravizada pelo dinheiro. O correto é escravizar o dinheiro e não ser escravo dele. Então, turma, já completando aqui 2 horas desse encontro maravilhoso, onde para mim é algo que me deixa realizado. Levar adiante essa questão de prosperidade, levar adiante conhecimento para as pessoas, me deixa muito feliz mesmo. E eu espero que, assim como a Arcade na mentoria dele disse, eu digo para vocês, saiam daqui hoje e coloquem esse conhecimento em prática. E depois de colocar em prática e obter sucesso, ensinem outras pessoas. Nós ficamos aqui o maior tempo desse encontro entre 10 e 12 pessoas, das 300 que foram convidadas. Vocês fazem parte de 2 ou 3% da população que vão prosperar.
que serão diferentes. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É um trabalho que eu faço aqui com muito amor, com muito carinho, sabe? E com a vontade de que mais pessoas prosperem. Eu tenho esse propósito de fazer com que as pessoas prosperem. Ô, Newton, você disse tudo, encontro maravilhoso. Fico muito feliz de ter colaborado com a vida de vocês, de ter trazido alguns insights para que vocês possam colocar em prática e para que vocês possam levar adiante. Se alguém tiver mais algum comentário, pessoal, eu aguardo aqui para colocar. Se não, eu dou a nossa aula de hoje, o nosso livro, primeiro livro do Clube do Livro, como encerrada. Agradeço de coração a participação de todo mundo, que vocês têm me ajudado a levar esse propósito adiante e a levar essa missão de ajudar as pessoas a prosperarem. E para encerrar, né, eu encerro aqui essa aula com a parte desse livro que mais me marcou, que mais mexeu comigo, que foi a pergunta onde: o que você poupou nesse mês e colocou para trabalhar para você? O que você poupou nos últimos 12 meses e que estão trabalhando para você? Quanto você poupou nos últimos 10 anos de trabalho e comprou novos ativos? Porque eu sei que a maioria vai responder nada. E aí eu diria: louco, idiota. Melhor fazem os escravos que trabalham por conta de roupa e comida. Então, turma, por aqui eu me despeço de vocês. Até o próximo encontro, até o próximo livro. Muito obrigado e até mais.